Aí, brother, tamo junto novamente com mais um Zona Mista com Gabay. Rapaziada, eu não vou parar de falar todos os dias. Todos os dias. Quem quiser me acompanha, tamo junto. Agora, eu não vou parar de falar o que eu penso desse lixo, dessa porqueira, desse nojo, desse asco, dessa administração nefasta de Leila Pereira, Anderson Barros, agora Abel Ferreira, Buozzi e um conselho de merda. Por quê? Vocês devem estar falando, por que você está pensando isso? Eu vou falar para vocês por que eu estou pensando isso. Tá passando um filme na minha cabeça esses dias de todas as merdas desde 2022, quando Leila Pereira pegou o bastão daquele outro traidor chamado Gagliotti, o traidor que traiu Paulo Nobre. Por isso, Nobre, quando dá as declarações, para quem nunca ouviu, vai atrás, tem no YouTube. Ele sente nojo de tudo isso. Eu nem preciso falar, eu como torcedor. Que é irresponsabilidade, desde 2022, quando ela pegou o bastão, se vocês olharem a curva do Palmeiras, é descendente, não é ascendente. Não é o mínimo reta, ou seja, manteve. Ela destruiu. É só vocês olharem. O Palmeiras esse ano, com a saída do Veiga, perdeu 6 jogadores. Saíram 6 jogadores. Veio um. Calma. Daquele time da terceira academia, a quarta academia, eu não sei como eles chamam, só tem um remanescente. Chama-se Gustavo Gomes e ainda tem lenha para queimar. Na minha opinião, cada um tem a sua. O Palmeiras, desses todos remanescentes que foram remanescentes não, daquele timaço que foram saindo, Rony, Zé Rafael, Scarpa, foram Danilo, puta que eu pariu, ver o Danilo jogar e não foram buscar ele de novo. Ai, mas não podia. O cara manda no meio de campo. Ele manda no meio de campo. Mas essa porqueira, as merdas de Leila Pereira com Abel Ferreira e com como é o nome? Esse patético, lixo de diretor. Eu tô falando só da parte profissional, chamado Anderson Barros. Aí tinha a torcidinha de merda, aquela parte que falavam do Matos. O Matos que montou aquele time, seus idiotas. Teve erros? Pô, parabéns vocês que são perfeitos. Eu tô vendo o apoio, a perfeição que vocês dão, que já levaram o Palmeiras pra merda. O Vasco, pra vocês saberem, o Vasco quebrado com recuperação judicial, que aqui vale tudo, né? Não Brasil. Brasil, melhor país do mundo, melhor terra, país mais bonito do mundo. Um povo predominantemente ignorante, lixo, como essa escória da humanidade, um bandido, um condenado, um presidiário, que tem honra de falar, que tem orgulho, que nunca lê um livro na vida, e tem os seus milhares de seguidores, ou milhões de seguidores, é onde leva o Brasil, infelizmente. E infelizmente tem um nome chamado Brasil. Porque para mim não é Brasil. Isso o nome daqui deveria ser terra de ninguém. Mas tudo bem. Vamos lá. A irresponsabilidade a gente sabe que existe. Total. Total. Lixo. Só que eu tenho uma pergunta, que eu venho batendo na tecla, e um lixo de profissional da imprensinha, youtuberzinho, para não perder os benefícios. Entrevista coletiva do Abel Ferreira, entrevista jogador, porque senão não vai lá, não entra mais lá. Nunca perguntaram. Rapaziada, além desse lixo de administração, que eu repito e vou repetir sempre. Cadê o dinheiro do Palmeiras? Porque dizem que o Palmeiras, ela diz, totalmente equilibrado, um time isso, teve um puta de um superávit do ano passado para esse, né? Superávit, para quem não sabe, é o que sobrou no caixa. Muito dinheiro. Mas a responsabilidade, ou a irresponsabilidade nefasta que vocês não vão falar. Cadê esse dinheiro? Segunda pergunta. Ao contrário, a primeira pergunta é, o Palmeiras tem dinheiro? Qual é a situação real do Palmeiras?
Vou provar para vocês uma coisa. Se o Palmeiras está devendo muito dinheiro, isso é responsabilidade, é má gestão, é podridão, se não tiver outras coisas. Por enquanto eu não falo o que eu estou pensando. Um time que fatura tanto e continuar devendo... Ah, mas o Corinthians é assim. Não. O Corinthians vem de uma situação de 3 ou 4, desde do Alibe, uma situação nefasta de bandidagem. No Corinthians são bandidos. O Corinthians está associado, não sou eu que estou dizendo, a facções criminosas, se não a maior do Brasil. Então vamos lá. São Paulo nem preciso dizer. Por enquanto o Palmeiras não. Por enquanto as empresas de Leila Pereira, que eu não sei se são dela ou do marido ou dos dois, não me interessa, por isso eu gostaria de saber da história profissional de Leila Pereira, e nunca me deram, nunca nenhum idiota profissional, desses incompetentes que não são... O cara faz 6 faculdades e não é competente para nada. Esses caras, para perguntar um dia, para pedir, fazer uma entrevista, qual a tua história profissional? Porque aí eu começaria a entender o que está acontecendo. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Eu só falo do profissional. Cadê esse dinheiro? Se o Palmeiras realmente é esse clube fudido, blá, 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 cadê o dinheiro? Como que está sendo gerido? O Palmeiras deve, que tem responsabilidades, desde que ela entrou, acabou. A curva é descendente, mas não é descendente assim, é descendente assim. Entenderam a diferença? É queda livre. Mas, tudo bem. Aí vai ter um ou outro. Por sinal, muito obrigado por todas as mensagens de força, não é de elogio só, de força, de discordância, mas uma discussão sadia. Muito obrigado por críticas construtivas. Uma coisa que eu acho que eu sei fazer, eu posso até me enganar, como todo mundo humano, meus inúmeros, incontáveis erros e defeitos, mas eu sei verificar, eu sei perceber quando a pessoa está me criticando. Ela faz uma crítica construtiva ou não. Então não adianta ficar vindo um monte de merdinha aí, caras falando merdinha pra mim, pra falar, mas você não vai falar do Palmeiras e Botafogo? É isso aí, bacana. Mas tirando barato, você tá preocupado com isso e não tá preocupado com Palmeiras e Botafogo? Nem fudendo. Eu não tô preocupado com nenhum campeonato. A minha preocupação antes de qualquer campeonato é a saúde financeira, a saúde administrativa, a saúde financeira, a saúde técnica de um time de merda que não joga. Que tem um técnico, é o segundo maior salário, só abaixo de Carlo Ancelotti, para fazer o que ele está fazendo há 3 anos, que vá pra puta que pariu. Não, mas essa parte da torcida do Palmeiras de merda, lixo, nojenta, asquerosa, essa parte que apoia. Então vamos lá. Daquele time remanescente, Gustavo Gomes. Quantos foram vendidos bem? Porque na época eu falei 10 milhões de vezes. Cara, vocês estão renovando contratos milionários por causa desse merda. Hoje eu percebo a merda que Abel Ferreira fez. Não que temos que segurar. Fizeram contratos milionários. Eu falava na época. Como é que se fala? Proposta vende. Não. Fizeram contratos milionários. Vários jogadores já estão na história do Palmeiras. Quando tiveram que sair de graça ou a preço de migalha. Eu vou dar exemplo, calma. Tudo que eu falo eu tenho fatos. Eu não estou inventando. E quando é achismo eu falo, pessoal. Rapaziada, é achismo. Não escutei nada. Sou eu que penso. Vamos pegar o último exemplo, o Rafael Veiga. O Everton. Eu era a favor do Everton sair. Chega, deu. Tá na história do Palmeiras. O Palmeiras, qualquer empréstimo... Bom, o Palmeiras não faz empréstimo, não tem capacidade. Não tem capacidade para assinar um pré-contrato, a não ser um cara que me enganou, que é uma enganação, lixo de jogador,
que é esse Felipe Anderson, tá? Eu falo lixo repetitivamente, gente, porque o que eu penso eu não posso falar, eu já falei pra vocês. E esse nunca pegou um jogador, um Dybala que tá dando sopa. Um Kanté. Vocês imaginaram o marketing? Só que o Palmeiras tem um departamento, se tem departamento de marketing, devem ter pego esse pessoal para ser estagiário na área de biologia. Nada a ver, que é nefasto, podre, mar de lama que deve ser o Palmeiras, que a gente nunca vai saber, a gente não tá lá dentro, pelo menos eu não tô lá dentro. E aí, eu tô pensando muito antes de falar as palavras. E aí, vocês pegam, o Palmeiras não cobra empréstimo, dá de graça. Ah, mas o salário era gigante. O Palmeiras economizou 1.600.000, 1.700.000, 1.800.000 com o Rafael Veiga. Vai pra puta que pariu a merda que vocês fizeram lá atrás. Hã? Vai pra puta que pariu, meu telefone disparou. O outro. Bom, enfim. Cadê? É só merda, não tem capacidade. Você, Leila Pereira, você, Abel Ferreira, você, Anderson Barros, conselho de merda, gestão nojenta de merda. Vocês são pífios, patéticos, 500 degraus abaixo do medíocre, incompetentes, vocês são inativos, inoperantes, não têm criatividade, não qualificados para exercer o cargo que vocês exercem. Por isso, essa podridão, esse mar de lama. E aí, torcidinha de merda, vai lá, parte da torcida, aplaude, seus puxa-saco de merda. Bom, então, para completar, eu queria deixar essa pergunta. O Palmeiras não acha que vai receber proposta por Giai. Vai vender com prejuízo, se vender, se não dá de graça. Traz o Kelvin, não tem preparação nenhuma. Cadê zagueiro? Cadê o lateral direito? O meio de campo? Vocês têm aquele Martinez que foi caminhão de dinheiro, é o terceiro, quarta opção. Vai ter que pôr o Fuchs. O Fuchs era para ser zagueiro. Provavelmente vai jogar o Fuchs de volante. Porque não tem condições do Marlon. É sacanagem trazer o Marlon Freitas, tirar o melhor do cara e pôr ele como médio volante. Parabéns, Abel Ferreira. Lixo você. Você é um lixo de treinador de 3 anos pra cá. Vamos lá. E se eu tiver errado, vem e mete a boca no microfone. Por que você não fala tudo que as merdas que acontecem? Porque você tem um salário milionário. Se você abrir a boca, você perde a mamata. Essa é a verdade. Então vamos continuar. Zagueiro, lateral direito, volante. O Veiga foi embora. Eu era a favor. Já deu. Herói. O Veiga tá na história já do Palmeiras e muita história do Palmeiras. Cadê um camisa 10 que já tá faltando? Aí trouxeram o Maurício. O cagão dos cagões. Outra cagada de investimento. O cara que é craque dos jogos pequenos. Jogos grandes, ele, Flaco Lopes, esquece. 2 bunda mole. E aí? Vamos continuar. Sousa! Laterais direitos, esqueci. Deram para empréstimo Gilberto. Eu não estou falando que ele tinha que ser titular, mas nem chance do cara entrar 10 vezes em campo e mostrar capacidade. E você, Abel Ferreira, vem falar merda, porque você faz bosta atrás de bosta. Mas vem a torcidinha de merda que eu tava falando e me critica. Você vai falar de Palmeiras e Botafogo? Vamos pra puta que pariu. Palmeiras e Botafogo. Vocês estão preocupados com o Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores? Se preocupa com o time de vocês, que tudo que foi construído pelo Paulo Nobre está sendo destruído. Bando de idiotas. Torcidinha, parte da torcida. Eu sempre faço questão de idiotas, palhaços, puxa-sacos, parciais, interesseiros. E quando não tem inteligência também, os que são mais ignorantes. Essa é a minha opinião. Ai. Deixem suas opiniões, eu posso estar falando besteira na opinião, no ponto de vista de vocês. Esse é meu ponto de vista. Queria fazer 2 comentários muito rápidos.
Ontem eu falei não deu para fazer, ficou muito longo, do Tite e do Sampaoli. Atlético Mineiro, eu falei antes, não contrata. O que esse Sampaoli fez de bom? Um vice-campeonato, se eu não me engano, brasileiro com o Santos. Só. Ele vai destruir o Atlético Mineiro. Eu não... mas o Atlético ganhou do Cruzeiro. Ótimo. Vocês contrataram ele para ganhar um jogo do Cruzeiro. O Palmeiras, se jogasse que nem tem que jogar, é porque tem uma merda de técnico hoje, ia ganhar lá de novo. Porque é incompetente. É um time cagão. É um time com mentalidade... Não todos, por favor. Um time com mentalidade perdedora. Aguardem. Não dou 2 meses. 2 meses para quererem a cabeça do Sampaoli. Parabéns, Cruzeiro. Quando a gente acha... Palavra de honra, é legal ver quando vem um cara, como o Paulo Nobre, que gosta, ama o clube. O Paulo Nobre não comprou o Palmeiras. E fez muito bem. Porque a podridão que tem lá, ele não precisa disso na vida dele. E eu, se fosse Paulo, eu se estivesse no lugar dele, eu sempre me coloco. Eu faria exatamente a mesma coisa. Eu sumiria para nunca mais olhar. Eu sou palmeirense, ele vai continuar. Mas saber dessa política, dessa coisa porca, nojenta lá de dentro, essa coisa nefasta, esse mar de lama que foi criado, parte de Gagliotti e Leila Pereira, vai pra puta que pariu. Aí, você pega um Pedrinho, que é o dono do Cruzeiro, ele tá pondo grana, ele sabe onde dói o calo dele. Ele me traz Tite. Um técnico lixo. Só tem nome. Ganhou um campeonato com o Corinthians, sim, um jogo, jogando a bacia das almas e o Cássio. E aí ele virou o maior técnico do mundo. A torcida do Cruzeiro já tá queimando o cara. Pode ser que ele queime minha língua, mas para mim o Tite, eu não quero o Tite pagando. Se ele pagar pro Palmeiras para ser técnico no Palmeiras, eu não queria. E eu garanto que fora essa torcidinha de merda, que é a parte da torcidinha do Palmeiras, a maioria não gostaria. E para finalizar, eu não sei de quando eu vi um Instagram do Guardiola. Esse lixo de pessoa, essa escória, porque eu sempre admirei o Guardiola. Eu sempre admirei, vocês já me viram falar aqui. Matéria, eu vi na UOL isso. Ele falando das crianças palestinas. Coitados, coitadinhos, isso e aquilo. Guardiola, inclusive ele parece com aquele lenço, eu não sei o nome, que geralmente os árabes usam, eu não sei o nome. Ok. Quando o 7 de outubro de 23, 1.200 judeus israelenses, e não necessariamente judeus, foram assassinados, estuprados, decapitados pelos palestinos, pelo Hamas. Eu não estou generalizando o palestino, para mim. Eu vou te fazer uma pergunta. Você fez algum vídeo? Quando 40 bebês foram decapitados, 40! Você fez alguma merda de uma postagem? Então vamos lá, já que vocês gostam de falar sempre os judeus, o que é a Espanha hoje? Um país lindo. Eu conheço, modesta parte. Lindo. Eu não vou generalizar um povo, mas com um povo racista, antissemita, óbvio que tem as suas exceções, é natural. E que faz parte esse cara, essa escória da humanidade. 7 de outubro, alguém falou? Guardiola, você está falando alguma coisa da Nigéria? A Nigéria, que não tem nada a ver com judeus. Daqui a pouco vão pôr culpa nos judeus. Lá, entre eles, entraram no mercado, não sei qual tipo de mercado, no momento, mataram 30 pessoas, porque queriam matar. Você falou alguma coisa? Você sabe quantos mil morreram lá? No Irã, esse lixo de país, lixo, tem pessoas boas? Muito provavelmente, óbvio. Tem exceções? Tem. Eles estão em guerra civil porque não querem mais esse governo, esses ditadores, esses sim, genocidas, matam o próprio povo. Você sabe quantas mil pessoas morreram? Você falou alguma coisa? Não, sabe por quê?
Porque você é um perfeito, eu estou olhando para a foto desse idiota, você é um perfeito idiota. Você é um palhaço. E tudo que eu tinha de você como conceito de técnico, você para mim é uma escória da humanidade em geral. Não como, até como técnico. Lixo você. Rapaziada, me desculpe, eu sei que eu desabafo às vezes, mas porque tem gente que é muito político. É polido para falar porque tem que tomar cuidado. Vai pra puta que pariu esses polidos e falem, porque eu não vi nenhuma manifestação no dia 7 de outubro, em relação a 7 de outubro, dessa escória que é. Bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ative o sininho, não custa um centavo, 3 segundos do tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like, ative as notificações. Vocês estão dando uma puta força pro canal. Por favor, se puderem, deixem suas opiniões, seus comentários, contra, a favor, com respeito. Eu procuro responder absolutamente todos. E não é alguém que responde, tá? Sou eu. E eu agradeço pela atenção que vocês sempre me dão e pela força. Ótimo sábado a todos. Eu agradeço.